Maravilha, então sejam todos bem-vindos. Só lembrando, tá? Eu sei que, né, às vezes a gente está ali, tem alguns colegas aqui que estão fazendo reposição, porque hoje é o último da última chamada da semana, né? Então, às vezes eu mando o link ali e de repente vocês não estão conseguindo, né, participar do computador, às vezes estão ali do celular, que às vezes eu mando o link, né, no celular pelo WhatsApp, e às vezes de repente você não está no domínio, né, do teu @escola. Então, eu estou ali permitindo, tá, gente, para que vocês não percam tempo, né, de ficar tentando logar, mas cuidem, porque no Power BI ele só vai computar com o @escola, tá? Eu anoto aqui, faço anotação, né, que às vezes o colega aqui não conseguiu, né, e daí acabou participando, esteve presente sem o @escola. Mas às vezes também não dá certo, e daí, para não perder tempo, a gente agiliza ali. Mas não dá para ser toda reunião, tá, gente? Então só cuidem com isso, tentem fazer um teste anteriormente, né, antes de entrar na reunião, para tentar nas próximas logar com @escola, tá bom? Para não haver problemas com o Power BI, senão você nunca vai aparecer no Power BI, e aí isso pode dar problema. Uma vez ou outra não tem problema. A gente, né, faço aqui, anoto, faço anotação que teve dificuldade, não estava dando certo, porque acontece, né? Mas daí não pode ser a jornada inteira, esse que é o problema, tá? Então, só tomem esse cuidado para que não aconteça sempre, senão vocês podem ter problema ali mesmo, né, a gente dando a presença, vocês estando aqui na Meet, porque fica gravada, né, a reunião, vocês estão ali presentes, mas lá no Power BI não, você não computou com o teu @escola. Então, só cuidem com isso, tá bom? Para não dar esse probleminha aí. Uma vez ou outra, isso é tranquilo, é justificável, né? Tem essas questões aí da tecnologia. Só cuidem que não pode ser toda a reunião. Então, vamos dar início ao nosso tema, né? Proposto de trabalho, que a gente vai dar sequência à liderança pedagógica e planejamento estratégico. Então, a gente vai começar a trabalhar com os temas propriamente ditos, tá? Que vão auxiliar vocês na construção das duas atividades de implementação. As duas atividades de implementação, eu vou até comentar com vocês no final da reunião, até para vocês já terem alguma orientação. As duas atividades eu já postei no Classroom, até se alguém já tem algumas pessoas que já começaram até a fazer, até por conta do nosso calendário, porque nós, semana que vem, já estamos entrando no mês de março e a entrega já é para o início do mês de abril. Então, tem um mês para fazer, 4 semanas para fazer. Então, é uma jornada, é a menor jornada que nós temos, com o menor número de encontros. Então, vai passar muito rápido, tá? Então, por isso que eu já fiz, já coloquei no mural, já coloquei as orientações para vocês, e quem já quiser dar uma olhada e já quiser ir preenchendo, mas mesmo assim eu vou falar no final da reunião para vocês terem uma noção, é bem tranquilo, tá? Não tem segredo. Aqui, gente, são as orientações, né, que eu já passei para vocês na semana passada, com relação à câmera ligada, com relação a, a estar com o login do @escola, que eu falei agora há pouco. Nossa agenda de hoje, tá? Para vocês terem uma noção do que vai acontecer na reunião, o acolhimento, nossa experiência,
tá? Onde nós vamos falar um pouco, né, de algumas reflexões das nossas demandas do dia a dia, fundamentando a prática, em ação, que nós vamos trabalhar aí com um tema. Queremos te ouvir, que é o preenchimento do Google Forms, tá? Da impressão que vocês tiveram dessa reunião, e depois, para concluir. O objetivo da reunião, né, é os membros das equipes gestoras, como os principais líderes das escolas, podem ser catalisadores de mudanças que envolvam todos os demais atores. Sua atuação é essencial em qualquer contexto, mas, ao mesmo tempo, o contexto importa, podendo facilitar ou dificultar seriamente a transformação desejada. Nesse sentido, o objetivo do nosso encontro é compreender o papel do pedagogo enquanto líder no processo pedagógico e seu contexto escolar. Então, nós sabemos, né, que o papel, né, do pedagogo em si é um papel, assim, fundamental, e nós sabemos que nós não funcionamos sozinhos no contexto escolar. Nosso trabalho, ele não é fragmentado, ele não é sozinho, ele não é isolado. Mas nós somos líderes nesse processo, né? Nós temos uma suma importância que muitas vezes nem nós paramos para pensar, porque o nosso trabalho ele é tão automatizado muitas vezes no dia a dia que a gente não para pensar. Devido ao tamanho da demanda que a gente tem, de repente, a gente chega na escola e já começa a executar as demandas. E muitas vezes a gente não para pensar e não para também para pensar e separar essas demandas, né? O que é prioridade, o que não, vou fazer isso agora, aquilo eu vou fazer depois, não, mas agora, putz, aquilo é importante, vou ter que acabar fazendo agora também. E aí a gente não para refletir, né? O nosso trabalho ele não vai funcionar sozinho, ele também depende da equipe dos docentes, né? Depende também do trabalho do pessoal da secretaria, enfim, é um contexto, né? É um todo, né? Não tem um trabalho que seja totalmente isolado. O pessoal da limpeza também é importante, tem a sua importância, tem a sua peça fundamental, todos são valorizados, né, no contexto da estrutura escolar. Cada um tem o seu devido valor. E nós estamos aqui para contemplar qual é a nossa peça, qual que é o nosso, qual que é o fundamento do nosso trabalho dentro de todo esse contexto, né? Qual que seria a nossa importância dentro desse contexto como um todo, como que vai funcionar isso? E nós sabemos muito bem como que isso funciona, só que muitas vezes a gente não para pensar, devido à quantidade, à demanda, e às vezes a gente sai, né, quando termina o nosso turno de trabalho, a gente sai, né, e depois em casa, a gente fica até pensando muitas vezes no dia seguinte, né, o que putz, ficou aquilo pendente para fazer, mas a gente está tão cansado que a gente não vai parar para refletir muito sobre isso. A gente só quer pensar, né, no que tem que fazer, com o que é prioridade, e depois tem as ações circunstanciais que vão aparecendo ao longo do nosso turno de trabalho, né, que são ações que a gente não imagina que vão aparecendo, mas que aparecem, e a gente tem que ir resolvendo ao longo, né, da nossa demanda ali, e que são também prioridades. E nesse sentido, é certo que na escola nós temos muitos desafios. E ao início do ano letivo, além dos desafios que nos esperam, também rememoramos aos que não foram superados no ano letivo anterior. Nesse contexto, a presença da liderança pedagógica faz a diferença. Ai, me perdi aqui. Faz a diferença. Tanto na condução do trabalho educativo, como também no alinhamento das estratégias que serão implementadas. A postura dos líderes da equipe gestora dará o tom de todos os encaminhamentos que serão realizados em 2025. Então, quando nós temos um trabalho, né, que a gente pensa que vai fazer o fechamento de um ano, 2024, né? Vamos fechar o ano de 2024. De repente, para o aluno,
né, ele vai receber esse fechamento como resultado final, se ele vai ser aprovado, se ele vai ser reprovado, se ele vai ser aprovado por conselho. Mas, na verdade, nós temos muitas demandas em cima disso e em cima de outras coisas que elas não ficam fechadas no ano de 2024. Elas ficam em abertas para o ano de 2025, né? Então, nós não temos um findamento das situações do ano anterior. Elas ficam em abertas para que a gente dê continuidade no ano seguinte. E fora as demais demandas que temos do ano seguinte, que nem para esse ano. Além das questões que nós temos em aberto do ano anterior, nós temos as questões deste ano. SAEB, recomposição da aprendizagem, que é, né, uma demanda nova que surgiu, uma disciplina nova do língua portuguesa e matemática para os nonos e terceiros anos. Então, são demandas diferentes, desafios novos para 2025, mas 2024 nós temos situações em aberto, né? O aluno que tem ainda defasagem de conteúdos, né? O resultado para esse aluno, o fechamento para esse aluno, ele recebeu ano passado. Se ele foi aprovado ou reprovado ou aprovado por conselho. Mas dependendo do que ele teve como resultado, o que nós vamos fazer com esse aluno para esse ano? Ele vai frequentar o PMA? Se ele tem defasagem de conteúdo, nós vamos convocar esse aluno? E qual vai ser o desafio? Esse aluno vai frequentar? O responsável, né? A gente vai dar o bilhete lá, vai convocar. O responsável vai dar ok, ele vai frequentar? Beleza. Essa é a parte fácil, ele vai frequentar e depois a gente vai ter que fazer o acompanhamento, né? E se o responsável, às vezes, não concordar que ele não vai frequentar, que ele vai frequentar só o turno regular, como é que fica o trabalho com essa defasagem no período que ele está frequentando só o turno regular dele? E aí que complicam as situações, né? Então, nós temos demandas que ficam em aberta do ano anterior que a gente tem que trabalhar para o ano seguinte, e fora as demandas que surgem para o ano seguinte, que a gente vai encaixando nas demandas que estão em aberta do ano anterior. E aí que nós temos a organização do plano de ação. Do plano de ação que nós organizamos no início do ano letivo, juntamente com os professores, né? Porque se a gente fizer sozinho, a gente está lascado, por isso que é feito junto com os professores, para que eles também vejam o tamanho, né, da demanda, da responsabilidade que existe em cima disso, para que eles também auxiliem, opinem, ajudem, né, a adequar algumas situações para que sejam trabalhadas no decorrer do ano letivo, para que sejam superados alguns desafios ali, para que a gente consiga alcançar alguns objetivos no decorrer do ano letivo. Vai conseguir superar todos os desafios? Impossível. A gente sabe que muitas vezes a gente não tem êxito em todos, mas a gente consegue avançar em alguns, né? E contemplar alguns, nem que seja 10%, 15%, mas avançou em alguma coisa, né? Alguma coisa a gente consegue avançar, não consegue completar com êxito tudo 100%. Isso a gente sabe que é bem complicado. Não é assim, né? Uma coisa que é fácil de executar. A gente executa, mas nem sempre a gente tem êxito nas atividades. Mas a gente precisa avançar em alguma coisa. Nem tudo é em vão, né? Jogado fora, ai, perdi tempo aqui. Não, a gente não pode pensar assim, né? Senão a gente não tem o porquê estar na função que a gente ocupa, né? Se bem que às vezes dá vontade de largar tudo e sair correndo mesmo, porque dá a impressão às vezes que a gente vai, e dá a impressão que a gente não avança em nada, né? Parece que, putz, mas não fiz nada, isso aqui parece que não foi para frente, parece que não adiantou de nada eu fazer isso, é essa impressão que dá às vezes, por conta do quê? Por conta da demanda, gente, porque a demanda é muito grande. Depois, quando a gente for fazer uma atividade, que vocês vão olhar ali, só de 4 frentes que eu vou citar para vocês, o tamanho da demanda, os itens, aí vocês vão perceber, que nem eu falei para vocês, a gente não para pensar
na quantidade de itens que a gente executa. Mas quando a gente vê isso por escrito, aí a gente vê a quantidade de coisas e realmente não tem como ter 100% de êxito em tudo, porque é muita coisa. Então a gente vai dando prioridades a certas coisas que a gente precisa resolver naquele dado momento. Outras coisas vão ficando para depois. E aí esse problema, aí dá a impressão que a gente está jogando para frente, e aquilo não se resolve, mas é que aquilo, de repente, não é aquela prioridade naquele momento, né? E aí, gente, eu vou fazer a leitura para vocês, até para a gente refletir, que é bem bacana, de uma metáfora, tá? Essa metáfora, o nome dessa metáfora é Mentalidade de um Guerreiro, tá? E nessa metáfora, a gente vai ter uma noção do nosso trabalho em si, tá? A gente vai fazer uma reflexão bem legal acerca disso, tá? Então, eu vou começar a fazer a leitura para vocês, e aí a gente vai fazer essa reflexão, tá? Então, vamos lá. Mentalidade de um guerreiro. Certa vez, no pequeno reino antigo, havia um rei que, pasmem, era amado por todos. Este buscava justiça e igualdade aos seus. Seu reino era próspero e seguro. O rei gostava de visitar as aldeias e acompanhar tudo o que por lá acontecia. Contudo, por um infortúnio, surgiu repentinamente um dragão. Este dragão importunou gradativamente o reino. Inicialmente, esse dragão avançou sobre os rebanhos. Atacava, dispersava todos os rebanhos. Havia rebanhos de gado, ovelhas, cabras, porcos e outros animais domésticos. Nenhum era poupado. E por falta de combates ao dragão, cada vez mais ele se sentia confiante em causar mais pânicos. Em pouco tempo, sua audácia foi criando proporções cada vez mais incômodas. Passou não só a atacar rebanhos, mas como também a destruir as casas nas aldeias. E depois passou a atacar os próprios camponeses. Chegou ao ponto de todos se revoltarem contra o rei, a fim de o pressionar para buscar uma solução, antes que ficasse pior do que já estava. Pois bem, o rei aflito, sem soluções, convocou os seus sábios conselheiros para discernir uma solução efetiva. Silvia levantou a mão. Ah, não. Ah, beleza. Vou continuar aqui. Seu sábio mago deu-lhe a seguinte sugestão: caro rei, realize uma maratona de jogos entre seus mais bravos e fortes guerreiros. Escolha os mais capacitados, depois deles instrumentos poderosos para ir ao encontro do dragão e interromper esse ciclo de medo e destruição. Assim foi realizado. Dentre todos os mais bravos guerreiros, todos concordaram que haviam dois bravos guerreiros que juntos poderiam interromper o terror causado pelo dragão. A esses dois significativos guerreiros, além da esperança nele depositados, foi-lhe conferido flechas com setas, cuja ponta comportava um veneno poderosíssimo, tão potente que uma única flechada seria capaz de imobilizá-lo. Pois bem, a dupla de guerreiros colocara-se a encontrar o dito dragão. Nesta busca, a dupla encontrou no alto de uma montanha a caverna onde o dragão se escondia. Com diligência e cautela, ambos com arco e flecha em mãos, se colocaram em aproximar-se da caverna. Tão logo o dragão percebeu o cheiro dos guerreiros e prontamente se movimentou para afugentar os intrusos. E aí deu-se um encontro de gigantes. Iniciava uma batalha épica que determinaria o futuro daquele modesto reino. De um lado, a dupla de dois bravos guerreiros com arcos empunhados e flecha com veneno mortal em sua ponta. De outro lado, o gigante dragão com suas garras e dentes experientes de tanto trucidar animais. Eis que se passa naquele momento, em poucos segundos, na cabeça de um dos guerreiros o seguinte pensamento: que monstro grande não tem como vencê-lo?
e, ao mesmo tempo, em frações de segundo, na mente do segundo guerreiro, passa outro pensamento: que monstro grande não tem como errar. Então, voltando aqui, né, depois de fazer a leitura aqui para nós, né, da nossa metáfora, então nós temos aqui, gente, né, fazendo a, a reflexão da nossa demanda, aí nós temos a seguinte questão, né? Como que você se reconhece nessa metáfora? O guerreiro que pensa, que monstro grande não tem como vencê-lo, ou o guerreiro que pensa, que monstro grande não tem como errar? Alguém gostaria de falar? Ou, né, podem fazer aqui na Meet, né, os emojis, ou se de repente alguém gostaria de falar alguma coisa. Bom dia. Eu me identifico mais com que monstro grande não tem como errar. Que meu pai sempre falava assim que se o problema, o monstro é muito grande, divida em partes e resolva uma parte de cada vez que você vai conseguir. Então, mesmo sendo grande, tem como conseguir. Legal, Lídia, bacana. Sandra levantou a mão. Eu pensei, né, nessa questão, até não sei se percebeu ali nas minhas reações. Então, ora, nós, diante das nossas próprias preocupações na escola, ora nos deparamos vendo o tamanho do monstro e, às vezes, até a própria insegurança nos impacta tanto que, às vezes, a gente pensa que não vai conseguir resolver. Então, há momentos em que a gente se coloca na posição desse guerreiro que se vê inapto, né, sem as condições para realizar, e ao mesmo tempo, né, por questão ali, tinha flecha, essa flecha tinha o antídoto para resolver o problema, né, que é o veneno na ponta da flecha. Então, no sentido de dizer assim que a gente tem o aparato, a gente precisa, como você bem colocou hoje durante essa reunião, a necessidade de a gente refletir sobre as nossas ações, pensar sobre elas. E aí, quando a gente começa a parar e a pensar, eu tenho uma programação, eu tenho uma agenda, eu tenho propósitos, então eu sei que eu vou dar conta do monstro, eu vou dar conta do dragão. Então eu vejo assim, às vezes o medo nos paralisa, né? A insegurança nos paralisa, e a importância dessas fundamentações teóricas. E é aqui que eu vejo o apoio que tem o Formadores em Ação, porque ele nos dá essa possibilidade, porque é um momento, como a gente discutiu no encontro da sexta-feira passada, é um momento que a gente está aqui refletindo, pensando as nossas práticas, né? Pensando o que a gente precisa fazer, para além daquela correria do dia a dia, porque a gente tem correria e a gente precisa correr, mas para a gente saber que a gente precisa se fundamentar, precisa se instrumentalizar, né? Precisa de boas flechas, né? Para acertar o alvo. E a gente tem essa oportunidade. Então, ao mesmo tempo que em determinados momentos a gente se senta paralisado, mas a gente tem alternativas, a gente tem ferramentas. Então, que a gente consiga romper com a paralisação e poder realmente se mobilizar para fazer o melhor na escola. Legal, é bem isso mesmo. Josefa também levantou a mão. Bom dia, pessoal. Eu vejo assim, naquela primeira hipótese lá o monstro é muito grande, não tem como vencê-lo. Se a gente pensa assim, você já está se dando como derrotado. Então, nós temos que sempre procurar alguma forma, né, de driblar as situações para a gente conseguir fazer alguma coisa, né? Embora a gente saiba que é difícil. Isso aí. Tranquilo. Amanda também levantou a mão. Oi, tá conseguindo me escutar? Dá para ouvir, sim. Tá. Eu achei interessante também, não só a gente pensar assim, ali na questão do guerreiro, sei que a gente está pensando nos guerreiros, mas a ação do rei também, né? Porque cai muito com o que você falou hoje mais cedo, né, recentemente. Da gente que a gente é o líder, mas a gente precisa de toda uma equipe por trás. Eu achei interessante
a parte onde o rei busca não agir sozinho, né? Ele busca os sábios lá para buscar soluções. Achei bem interessante essa parte também dele buscar um auxílio com eles, né? Para ver o que poderia fazer. Ele não agir sozinho, claro que ele é um líder final, né? Mas buscar essa ajuda deles. Eu achei bem bacana. Eu acho que a gente tem que estar nessa perspectiva mesmo, sempre buscando a ajuda dos demais, porque sozinho também a gente não consegue, né? Verdade. Sozinha é complicado, né? A Maria Sônia também quer falar. Bom dia, eu sou aqui de Londrina. Todas as falas aí, muito, muito importante. Acho que a escola, a nossa função, é uma função assim que demanda muito esforço por parte da gente. É uma caixinha de surpresa. Cada dia a gente se depara com um monstro diferente, né? E a gente tem que ter estrutura, trabalho em equipe para poder vencer. Tem hora que dá um desânimo, igual a senhora já comentou. Meu Deus do céu, fiz tanto e parei no mesmo lugar. Então, a reflexão do trabalho da gente, do dia a dia, é fundamental, né? E trabalho em equipes, a gente tem o suporte, né? Que nem sempre a gente tem autonomia para tudo, porque às vezes você está fazendo ali, fazendo, e acaba que a gente não vê uma coisa concluída, por falta de tempo, por falta de apoio, às vezes, por muita cobrança, e a gente já está assim, esse começo de ano, dá a impressão que já estamos cansadas de tanta coisa, por falta de professores, né? Professor sempre pensa que a pedagoga não faz nada, então leva o tempo inteiro lá coisa para a gente, e não, parece que o trabalho da gente não aparece, mas é isso, tá? Meu pai sempre dizia que a gente tem que matar um leão de cada vez, né? É verdade. Ai, deixa eu ver aqui quem que levantou primeiro. A Marli. Marli, depois a Marilene. Estamos ouvindo, está bem baixinha, mas a gente está ouvindo. Agora a gente não está. Fechou teu áudio, Marli. Agora deu certo? Está me ouvindo? Agora ficou bom. Então, como a professora falou, eu vejo a equipe pedagógica como o braço direito do diretor e do vice-diretor. Porém, os professores nem sempre vê a equipe pedagógica nesse sentido. A escola, o colégio, seja ele pequeno ou grande, eles têm que caminhar como uma comunidade unida, porque as cobranças que vêm em cima de nós, a gente não resolve sozinho. Nós dependemos das mãos amigas, né, para entrelaçar e trabalhar juntas. Principalmente agora, esse ano, que tem a cobrança em cima do SAEB, com essa reconstrução que está vindo aí, e muitas tecnologias novas que muitos professores não dominam, inclusive eu não domino muita coisa. Então, assim, a cobrança em cima de nós é muito grande, sabe, professora? E a gente se cansa de tanto inovações e a gente percebe como agora os diretores estão lá em Foz do Iguaçu e eu estou recebendo cobrança do diretor até à noite para que a frequência dos alunos chegue acima de 89%, como se isso dependesse de nós. Se está chovendo, os alunos não vêm para a escola. E eu não tenho obrigação de pegar meu carro e ir na casa buscar ninguém. Então, isso cansa a gente, né?
essa cobrança em cima de nós e acima dessa cobrança vem as ameaças. Se você não fizer isso, você perde isso. Se você não fizer aqui, você perde ali. Então, isso se torna cansativo. E por isso, eu vejo hoje a decadência na educação. Ninguém tem entusiasmo mais para vir trabalhar. Os professores já vêm cansados. E os diretores não sabem mais por onde cobrar de nós. E o tempo é escasso, é curto. A cobrança vem assim. Você já devia ter entregue ontem. Entendeu? Isso está muito cansativo. E eu espero que no decorrer do nosso curso a gente tenha tempo hábil para fazer as nossas atividades, pelo menos aqui. Porque, olha, para nós pedagogos, nós não podemos fazer, nós não temos hora de atividade. Nós não podemos fazer o curso fora da escola. Agora, quando eu estava vindo, eu venho em trânsito, eu entro em trânsito até eu chegar no colégio. Eu até comentei quando eu cheguei aqui, vou pedir para o diretor para mim fazer o curso em casa, assim que terminar eu venho para a escola. Não, você tem que fazer na escola. Então, assim, cadê nosso tempo hábil? Por que nós não temos? Por que nós somos diferentes dos outros? Sendo que nossa classe é a mesma. Eu fico com esse questionamento, professora. Obrigada pela oportunidade. Agora, Marilene. Bom dia a todos. Conseguem me ouvir? Conseguimos. Eu gosto do Formadores, professores, porque eu acho que é um momento de desabafo, como a professora Marli falou. E a minha interpretação da metáfora é a seguinte: eu me vejo mais como um rei nessa história, né? O dragão eu não vou falar quem que eu vejo, né? Mas os guerreiros seriam de um grupo aqueles professores que a gente pode contar sempre, né? Funcionários, educadores, e do outro aqueles que muitas vezes, em vez de auxiliar, né? Eles só reclamam, né? Nunca vai dar certo. Então, na minha escola, assim, é uma escola pequena, né? 300 e poucos alunos, mas é a única escola do município. E eu vejo, assim, que a demanda dos diretores, ela é burocrática. A parte pedagógica na minha escola é pedagógica 100%. O diretor dá, assim, uma palpitada, às vezes a gente pergunta alguma coisa, mas, assim, eu vejo professores aqui, não sei se vocês concordam, que a gente carrega a escola nas costas. Tudo, né? Desde o SAEB, tudo que é pedagógico é nosso. Então, a escola, ela só tem o financeiro porque tem aluno. E a gente é muito desvalorizado, tanto por cima, uma hierarquia já que vem vindo, né? A gente trabalha a hora relógio, né? E por aí vai. Então, é um desabafo que eu faço, que eu, como pedagoga, me sinto, professora Fernanda, como agente, se a escola funciona, porque a gente é muito comprometido, assim, porque às vezes a vontade, como a professora falou, de desistir, né? Que a demanda é grande, que a exigência, como a professora Marli falou, que a cobrança é grande. Então, nessa metáfora, professora, eu me imaginei assim: na escola a gente chega, aluno se machucou, pedagoga, não sei o que é pedagoga, né? Então, o rei tendo que dar conta de tudo, me vejo eu, então, assim, eu pedagoga que trabalha comigo aqui de manhã, e, né, os guerreiros aí seriam nossos grupos de professores, né, que a gente, às vezes, tem um time que está com a gente, outros parece que torcem para que a escola não, né, que as coisas não deem certo. Então, desculpa, professora, é um desabafo, mas é o que eu vejo e sinto, né, a gente já começa o ano cansado, sendo cobrado, mas, né, é essa a interpretação que eu faço. Obrigada. Mas é verdade, gente, até na escola que eu trabalho, assim, não é falar mal, tá? Não, de maneira, não interpretem dessa forma, mas é como a gente é visto, na verdade, tá? Ano passado, ano retrasado, eu fazia o turno manhã e tarde. Às vezes entrava o cachorro da rua lá, tem cachorro na rua, e aí a secretaria falava que era a pedagoga que tinha que tirar o cachorro, pegar o cachorro que entrou da rua, a pedagoga tira o cachorro que entrou da rua e tira da escola, a pedagoga. Aí teve uma vez que tinha uma obra na frente da escola e à noite acho que entrou gente na obra e roubaram os materiais lá, as ferramentas dos pedreiros. Eu cheguei 7 horas na escola e me deparei com os pedreiros na frente da minha porta, assim, né? Daí eu, bom dia, bom dia. Daí eu perguntei, pois não, né? Imaginei que fossem pais de alunos ali, né?
tem, né, queriam falar alguma coisa. Não, a secretaria mandou subir porque é para você auxiliar a gente nas câmeras, para olhar a câmera que roubaram nossas ferramentas, para você olhar para a gente as câmeras para ver quem roubou. Então, assim, tinha uma época assim que eu estava bem chateada, que eu, na verdade, estava me sentindo um pano de chão, sabe? Então, e assim, eu sei que não é todos, né? Não é uma coisa minha, é todos, né? E aí a gente, poxa vida, a demanda pedagógica fica como, né? Se até o cachorro da rua a gente tem que atender e pôr para fora, mas é algo para a gente refletir, né? A Maria Sônia tinha levantado a mão. Isso mesmo. Eu só quero complementar. Eu não entendo por que o secretário da Educação não pensa um pouquinho mais na equipe pedagógica, na quantidade de pessoas que precisa estar ali para dar conta da demanda, né? Eu trabalho numa escola que tem 1.500 alunos ou mais, os 2 turnos. Estou à tarde com 7 turmas, de 6º e 7º ano. Eu não dou conta de atender os machucados, as reclamações do professor, né? E aí vem aquela burocracia, pedindo, cobrando, intimidando. Eu não entendo. Ele diz que não tem 3 pedagogos nesse período, eu fico sozinha no andar. Então, eu acho um absurdo, fala, cobra, mas é que falta a parte humana ali, para dar conta. Eu faço muita coisa do meu serviço em casa. Pego o fim de semana, sábado e domingo, para dar conta, porque senão, ainda cuido do PMA, que é um trabalhão danado, que é como se tivesse uma turma para montar, para entrar em contato com os pais. Então, a gente vai adoecendo, né? A gente, aliás, se pedagogo está doente, hoje é minha folga, e eu não consigo fazer uma escola também, estou aqui. Estou recebendo um recado aqui do diretor para eu ir à tarde, porque o pedagogo está doente. Então, é um absurdo. Ao invés de tanto investimento na educação, acho que seria a parte pedagógica, essencial na escola. A senhora já falou aí, a gente é o braço direito do diretor, é a testa de ferro na escola. Então, precisava ter um olhar diferenciado na equipe pedagógica, né? Porque tudo ali, se não tem um rendimento que eles esperam, né? Que tempo nós teremos para cobrar dos professores? E ainda vem o tutor, né? Cobrando cronograma, vem o tutor pedindo aquele monte de coisa, que a gente atenda o professor na hora da atividade, que a gente faça o acompanhamento do 9º ano, do 3º ano, agora para o Saeb. Mas como? Eu convidar o professor para ir na minha casa, aí quem sabe a gente pode fazer no período noturno, né? Porque no horário de aula não dá. Desculpa, é um desabafo, tá, professora? Mas é o que acontece. Coitadinha de nós, tá? Eu ainda bem que estou na reta final, graças a Deus, porque eu tenho dó de quem está começando, porque é muito difícil. É muito, muito complicado, apesar de gostar muito do que eu faço. Não vou obrigada para a escola. Mas a gente não consegue fechar, pelo menos agora no começo do ano, está difícil de dar conta. Obrigada. Obrigada. A Josefa agora. Então, desculpa, pessoal, parece que isso aí vai virar um muro de lamentações, mas, assim, eu também quero compartilhar que eu nunca me senti como este ano. A pressão parece que nunca foi tão grande como esse ano. Eu sou aqui de Toledo, no núcleo regional de Toledo, e assim, fechando horário, fechando quadro de professores, e eles cobrando as coisas para ontem. A turma do Mais Aprendizagem tem que fechar, a turma do Mais Aprendizagem tem que fazer isso, tem que mandar aquilo, tem que... Sinceramente, eu nunca tive um início de ano letivo como este. A escola não, nós na escola não conseguimos nos organizar internamente, porque o núcleo está cobrando. Daí veio uma prova do EJA para fazer
daí as coisas vão chegando atropeladas, assim, em cima da hora, você mal tem tempo de ler aquelas instruções, você tem que fazer, sinceramente, tá bem difícil, e eu vejo também que a situação dos diretores também não está fácil, não. O que eles cobram de nós é porque eles estão sendo cobrados, estão sendo pressionados. Ou faz, ou a gente sabe o que acontece, né? Então, desculpa, gente, mas não tá fácil, não. Seria isso só para complementar. Bacana, gente, mas são contribuições, né? Eu acho que são todas muito válidas. Tem algumas ali no chat também, tá, gente? Que foram colocadas, né? Ó, formadores nos reveste de armadura e nos dá ferramentas para agir. Trabalho em equipe, trabalho colaborativo com funções específicas, mas com o mesmo e único objetivo, melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes. Não é raro ouvir pessoas que desistiram de ser pedagogo porque dizem que é muita coisa. É mais ou menos por aí. Aí eu já ouvi algumas alunas minhas do noturno, por exemplo, que estão no 3º ano ali. Tem umas 2 ali que eu escutei que vão fazer vestibular para a área de pedagogia. Então, né, às vezes tem alguma sementinha ali que, né, são plantadas e que de repente até perguntei, né, o porquê, o que vocês perceberam, vocês gostam, mas elas não pretendem trabalhar no nosso ramo. Elas, a visão delas é trabalhar com os menores, tipo na prefeitura, com as crianças daí. É uma, né, para outra área. Ali, né, tem mais uma contribuição no chat, né? Penso que precisamos pensar soluções que nos afligem, fazer o que podemos nas condições que temos, sem sofrer por aquilo que não temos poder de mudar. Porque a coisa, né, vai mudar e a gente já vem pronto, né? Não tem muito o que a gente fazer. A Adriana também gostaria de contribuir. Sim, professora, eu vejo que nós somos cobrados por todos, né? Pela nossa mantenedora, pelos alunos, pelos pais, pelos professores, e ignora-se o fato de que nós estamos lidando com alunos cada dia mais difíceis, com muitos problemas pessoais, muita questão emocional, muita ansiedade. E quando a gente para pensar, né, na quantidade de coisas que a gente deveria ter feito e não conseguiu, porque fica em volta dessas questões do ser humano, né, porque a gente está lidando com o ser humano. E parece que a gente, quando relata isso, nós somos levados a pensar que nós é que estamos desorganizados, que a escola não é assim, que se os alunos estão nos dando esses problemas, é porque o professor que não está resolvendo, e a gente sabe que não é assim, né? Muitas questões realmente fogem da competência do professor, eu diria, e sobra para a gente mesmo, não tem outra pessoa para eles mandarem o problema, né? E ignora-se esse fato, é como se a escola estivesse desorganizada, como se alguém estivesse deixando de fazer a sua função, porque nós estamos com essa demanda que está atrapalhando, não está deixando a gente cumprir todas as nossas funções na íntegra, né, da maneira que a gente é cobrado. Então, isso causa um pouco de angústia, porque você trabalha, e dá a impressão é que você que está fazendo tudo errado, você que está desorganizado. É isso. Um desabafo. É verdade, e na verdade não é bem assim, né? E assim, gente, quando nós
colocamos, né, no nosso plano de ação no início do ano letivo, a questão desse ano que pega, né, é o SAEB. Nós colocamos, né, as estratégias para dialogar sobre os encaminhamentos que, né, tiveram que ser direcionados às ações específicas que foram planejadas para o SAEB para esse ano. E aí nós temos, né, como foi o painel de recomposição de aprendizagens. Então, tendo como uma organização geral, nós, por exemplo, lá na nossa escola, como que a gente fez? A gente já tem o plano de ação, que é feito ano após ano, né? Tem já o plano de ação, e todo ano a gente abre esse plano de ação e alimenta ele. Tira, adapta, né? E a gente abre lá no ato, junto com os professores, no notebook, projeta no multimídia, e eles gostam, porque daí não é uma coisa pronta. Ah, não, a gente já recebeu pronto. Não, vamos fazer juntos. E eles gostam, porque daí eles contribuem, eles, né, e é melhor porque daí eles também dão os devidos encaminhamentos e a gente faz só a mediação naquele momento. E como nós temos a questão do SAEB esse ano, pegamos ali o nosso nível de proficiência desse ano, do ano de 2023, né? E projetamos a meta para 2025. E aí colocamos, né, quais seriam os objetivos, como que seria trabalhado, né, nas disciplinas de língua portuguesa e matemática de 9º e 3º ano, com foco na recomposição da aprendizagem. E aí eles foram colocando dentro das possibilidades e das ferramentas, né, que a escola dispõe para que isso seja possível e viável de ser trabalhado, mas também os outros professores dos outros componentes curriculares também auxiliarão nesse processo, não ficará só em cargo dos professores de língua portuguesa e matemática. Claro que o peso maior, né, a cobrança maior vem com língua portuguesa e matemática na recomposição da aprendizagem, mas os demais componentes curriculares também estarão trabalhando nesse sentido. E assim nós organizamos esse plano de ação, né, contemplando ali a questão, né, de como será trabalhado, e aí com metas projetadas para melhorar esse índice do SAEP, tá? Foi mais ou menos assim. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, de algo que fez diferente, né, com essa organização do plano de ação, com essas metas aqui que a gente tem que organizar? Eu acho que foi mais ou menos nesse, engessado, né, não tem muito como fugir, mas de repente se alguém fez algo diferente aí quiser comentar. Oi, Marli, pode falar. Então, professora, na escola que eu trabalho no período da manhã, é uma escola pequena, são apenas 8 turmas no período da tarde, que eu trabalho como pedagoga, mas a escola toda são 8 turmas de manhã e 8 à tarde. A gente fez na semana de estudo e planejamento uma organização mais ou menos como a professora falou. A gente fez o plano de ação em conjunto com os professores que participaram lá e os demais que não estavam, porque estavam na outra escola onde a carga horária era maior, também depois a gente fez uma reunião separada e expôs para eles o que foi resolvido dentro do plano de ação. Dentro da semana do nivelamento, os professores já começaram a identificar os alunos na parte de matemática e português para recomposição de aprendizagem, em todas as turmas, inclusive nos outros componentes curriculares, não só no 9º e no 3º ano. Então, assim, a gente trabalhou no sentido de levar a escola toda para essa ação, né, da recomposição da aprendizagem. E com isso, dentro do plano de ação, foi identificado, então, os alunos que necessitam e que podem fazer parte, principalmente o 9º ano, das turmas do PMA, para ser como se fosse para eles um reforço na recomposição da aprendizagem. Então, foi incluso todas as turmas.
e em todos os componentes curriculares. E foi desenvolvido essa ação dentro do plano de ação da escola nas 2 semanas que a gente trabalhou como nivelamento. É isso, professora. Obrigada. Legal, bacana. A Silvia também gostaria de falar? Bom dia, professora, bom dia, colegas. Então, assim, eu estive afastada da escola, do ensino comum, por 12 anos. Eu estava emprestada na APAE os meus 2 concursos. Agora eu retornei para a escola, é uma escola cívico-militar, de ensino fundamental e médio. E, para mim, tem sido uma cachoeira de informações, principalmente digitais e tecnológicas. Então, esse início de ano, para mim, tem sido um desafio imenso, apesar de que eu já trabalhei nessa escola há 12 anos atrás, por 8 anos, mas agora eu estou voltando e tudo mudou. Os alunos mudaram, a relação com os professores mudou, a relação ensino-aprendizagem mudou, esses termos de recomposição de aprendizagens, PMA, são termos novos para mim. E a cada dia parece que surge uma função nova. Então, quando eu estou engajada num programa, no RCO, no PMA, surge mais uma coisa, e vem mais uma coisa. Ah, tem mais isso, e tem mais isso. Meu Deus, parece que não vai acabar nunca e que eu não vou dar conta do trabalho. Mas eu acredito que sim, que a gente vai, como as colegas mesmo colocaram, a gente vai aos tombos e ir levantando e seguindo, a gente consegue. Mas para mim tem sido um desafio muito grande e foi por isso que eu escolhi essa oficina do Formadores, o Pedagogo em Foco, porque eu preciso estudar muitas instruções, muitas deliberações para entender cada programa e o que eu tenho que fazer em cada um deles. E realmente, o tempo não é justo para nós. Como os colegas falaram, a gente não tem o tempo de estudo, porque a gente age como um bombeiro na escola. Não sei se as colegas, mas pelo que elas me disseram, é como se a gente fosse um bombeiro, você vai apagando pequenos incêndios, ao invés de você se programar para impedir os incêndios. Então, tem muita coisa que eu gostaria de fazer, mas quando eu penso em montar um projeto, organizar as atividades, tem que resolver problemas urgentes na escola. Então, eu acho que a nossa função ainda está deslocada dentro dessa nossa realidade. Verdade. A Conceição também levantou a mão. Bom dia. Bom dia. Eu entrei atrasada aí por questões de tecnologias. A minha contribuição seria para a Silvia. Silvia, você é muito corajosa, porque nós estamos nesse processo aí há tempo e você ouviu os lamentos de todo mundo com relação a várias demandas. E uma delas, quando você tocou em recomposição da aprendizagem, os professores, esse termo veio em 2022. Por quê? Porque são os alunos oriundos da pandemia que nós estamos recompondo isso que ficou 2 anos lá, né, para trás, os conteúdos que ficaram, sem eles terem o professor para ensinar ou coisa assim. Então, há muita ainda confusão para os professores, no sentido assim, o que é recomposição da aprendizagem e o que é recuperação de conteúdo. Então, isso a gente trabalhou na Semana Pedagógica novamente, trabalhamos o ano passado, em julho, enfim, porque até para nós no início também era confuso, porque é um novo termo. O que é recompor? É trazer à memória os conteúdos do qual os alunos não se apropriaram nesses 2 anos de pandemia, quer seja lá nos anos iniciais, que eles chegam no 6º ano para nós, por exemplo, os nossos 6º anos desse ano. Eles também, os professores têm que entender que eles têm que fazer recomposição da aprendizagem com eles, e não recuperação. O nivelamento é necessário, a partir do nivelamento, ver o que eles não sabem e o que sabem, e daí, a partir daquilo que não sabem, fazer a recomposição. Por quê? Eles estão entendendo agora, nós entendemos, que se você não tem uma base, por exemplo, eu vou usar a Silvia como exemplo, ela está perdida por enquanto, porque ela não teve a base
encaminhamento de 2022 para frente, que foi quando nós retomamos todos os alunos em sala de aula, eu acho que é bom a gente relembrar desses momentos, para que houvesse essa intenção do governo. Eu vejo que essa disciplina, ou seja, esse componente curricular nos nonos e nos terceiros é muito bem-vindo e teria que ter em todas as séries, porque ele está aí mais ou menos, tem mais 5 anos para frente. Porque os alunos que vieram para nós no 6º ano, eles não tiveram na escola no primeiro ano da alfabetização e nem no 2º ano da alfabetização. Eles caíram na escola no 3º ano em 2022. Então, o que acontece? Pais não sabem alfabetizar. Eles podem ser formados na melhor formação, a não ser que sejam professora dos anos iniciais para alfabetizar os seus filhos, né? Então, nós estamos com essa lacuna aí, e a gente, todas nós, pedagogas, estamos fazendo uma formação aí com as nossas coordenadoras de núcleo, que essa recomposição vai demorar por muito tempo ainda. Então, a gente vai ter que estar fazendo poderia dizer assim, todo dia falar para os professores que isso não vai acabar e que todo mundo tem que entender que é um processo. E esse processo vai demorar, por isso a nossa aflição e a gente achar que não é competente o suficiente. Eu vejo aqui um ânimo, assim, uma fala de ânimo. Nós fazemos mais do que deveríamos, nós damos, assim, o máximo que nós podemos, e nós temos que sair todo dia satisfeitas da escola, porque cumprimos a nossa obrigação, fechar a porta, não a partir das 6, 7 horas, não atender quem não trabalha à noite, mais demanda de diretor, demanda de escola, porque senão, gente, nós vamos ficar doentes emocionalmente. Então, nós precisamos estar bem. Então, para mim, eu tomei essa decisão esse ano. Eu não sou, nem Jesus deu conta das reclamações das pessoas. Então, quem sou eu para dar conta de alunos que não chegaram analfabetos na escola? Então, vamos fazer a nossa parte, vamos sair felizes porque demos conta, e no outro dia esquecemos o que ficou para trás, e vamos novamente recomeçar de novo ou recompor de novo. Obrigada. Legal. A Josiane levantou a mão. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Tudo bem. Eu não sou dessa turma, eu sou da turma da terça-feira à noite, mas essa semana eu não pude participar da minha turma, e daí eu estou fazendo a reposição na turma de vocês. Gostaria de contribuir um pouquinho com essa fala da recomposição. Eu sou tutora do DAP, sou tutora lá da Secretaria de Educação, faço acompanhamento dos tutores pedagógicos de vocês. Então, aquele tutor que vai na escola de vocês, ele também tem um tutor dele que faz todo o acompanhamento pedagógico junto a eles. E eu estava no evento em Foz do Iguaçu, trabalhando com os diretores, por isso que eu estou fazendo a reposição hoje, porque eu não pude participar, eu estava lá trabalhando com eles. E essa questão da recomposição da aprendizagem, eu vi que apareceu no chat ali uma pergunta se a recomposição vai acontecer o ano todo. O assunto da recomposição da aprendizagem, ele já é um assunto que vinha desde antes da pandemia, porque nós temos defasagens de aprendizagens desde muitos anos. A gente tem uma defasagem de aprendizagem que vem se acumulando há mais ou menos 30 anos no processo de aprendizagem. Os nossos estudantes estão chegando realmente do ensino fundamental 1 com muitas perdas, eles não estão tendo acesso aos conhecimentos que eles deveriam ter no ensino fundamental 1. Nós temos dentro da Secretaria um núcleo de cooperação Estado-Município, que é justamente para fazer esse trabalho de recomposição lá também. Então, a Secretaria está preocupada em trabalhar não somente com os nossos estudantes, mas também com os estudantes que estão vindo para nós do município. E essa questão da recomposição, por que ela é importante? Porque quando a gente chega, vou dar um exemplo simples de 9º ano. Você está lá no 9º ano começando a trabalhar equações de 1º grau com esses estudantes, mas eles não se apropriaram ainda das operações básicas. Eles não vão conseguir avançar. E se a gente não identificar em que fase do processo de aprendizagem eles estão parados, não adianta o professor do 9º ano tentar fazer com que o estudante se aproprie de equação do 1º grau, se ele ainda não consegue fazer as operações básicas. Então,
vai ser necessário que o professor retome essas operações básicas e, por isso, da implementação da unidade curricular da recomposição de aprendizagem, para que nesta unidade os professores tenham condições de trabalhar esses conhecimentos básicos que não foram apropriados. Então, lá na unidade curricular, o professor vai trabalhar com os conhecimentos de etapa, de tudo aquilo que é necessário para se desenvolver dentro do 6º ao 9º ano. E o professor do 9º ano vai trabalhar com as habilidades do 9º ano em si. Então, nós estamos deixando de garantir um direito dos nossos estudantes, que é o sucesso escolar. Os estudantes não estão tendo sucesso, estão saindo do 9º ano sem se apropriar dos conhecimentos básicos do ensino fundamental. E aí, por isso a importância da gente trabalhar com a recomposição. E ele vai ser trabalhado esse ano, está focado em 9º ano e 3ª série? Sim, por quê? É só porque eles têm SAEB? Não, porque eles estão fechando etapa. E quando a gente fecha etapa de ensino, a gente precisa dar condições de acesso e permanência da etapa seguinte. O nosso foco é muito maior na 3ª série, por quê? Porque ano que vem eles não são mais nossos. A gente não consegue mais agir com eles. O 9º ano, sim. O 9º ano a gente ainda tem mais 3 anos para a gente conseguir trabalhar com eles. Então, o foco nesse ano é no 9º ano, na 3ª série, porque eles estão fechando etapa, e no ano que vem a gente tem a perspectiva de trabalhar com 6º, 7º, 8º, 1ª e 2ª série. Tá bom? Obrigada, Fernanda. Obrigada. Mas surgiu também como distribuição de aula e disciplina esse ano, né? Porque até ano passado não tinha. No entanto, que para distribuição de aula foi algo novo que surgiu esse ano, né? Para distribuição de língua portuguesa e matemática. E a gente sabe que o que vai demandar são os aspectos quantitativos, né? O que nós precisamos atingir e o que vamos ser cobrados na escola. Os aspectos quantitativos, precisamos atingir metas. Vai fechar o ciclo? Vai fechar o ciclo. Mas qual vai ser a cobrança maior em cima da escola? Os dados. Isso a gente não pode negar, né? A gente vai ser cobrado em cima desses dados. Né? Posso retomar a fala só um pouquinho, de novo? Pode sim. Enquanto departamento pedagógico, a gente sempre fala para todos os nossos cursistas, diretores, tutores, independente de quem seja, a gente não pode focar no dado, a gente não pode focar no índice. O nosso foco, o nosso principal objetivo precisa ser a aprendizagem. O índice vai ser uma consequência. Então, se a gente olhar para a melhoria e a qualidade da aprendizagem, o índice do IDEB, o índice da Prova Paraná, o índice da Prova Paraná+, vai ser uma consequência da aprendizagem. Então, pode ser que outras instâncias da Secretaria olhem somente para o quantitativo, mas nós que somos do Departamento de Acompanhamento Pedagógico, nós olhamos o quantitativo, o resultado, como uma consequência de um trabalho pedagógico desenvolvido visando a melhoria da aprendizagem. Então, eu acho bem interessante eu falar isso para vocês, porque eu sou representante da mantenedora aqui, não como uma pessoa que está aqui para fiscalizar, para criticar, e para também trazer para vocês esse olhar, porque às vezes vocês estão tão distantes de nós lá da secretaria, e vocês podem achar que esse é o nosso olhar também. Não, não é. O nosso olhar é a melhoria da aprendizagem em si. Então, por isso a preocupação em darmos condições para os professores, para vocês, para que todo mundo consiga fazer o seu trabalho da melhor forma possível, para que essa melhoria da aprendizagem seja o nosso objetivo, o nosso foco de trabalho, para sim ser uma consequência depois os resultados de DEB, de SAEB, seja lá o que for, que é o que o nosso governo do estado busca. O governo do estado do Paraná busca uma melhoria nos dados. Nós não podemos fazer isso, nós somos professores de escola pública, nós somos servidores públicos e a gente precisa pensar na melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes. Sim, a gente trabalha em prol disso sempre, né? Trabalhamos em prol dessa situação. O problema é o final, né? A finalização, né? A finalização de tudo isso acaba delimitando os aspectos quantitativos, né? Nós trabalhamos em prol do qualitativo, mas nós sabemos que no final a gente acaba culminando na questão quantitativa, não tem jeito. Marli, pode contribuir. Então, professora, exatamente, porque veja bem, você falou aí com relação às metas que nós temos a atingir.
Teve professor aí que falou de seres humanos. Eu vejo que nós, enquanto seres humanos, trabalhando com criança, com adulto, adolescente, etc., trabalhamos com seres humanos, não máquinas, para bater meta. Eu nunca ouvi, diante de todos os anos que eu tenho de função, de carreira, falar que a educação tinha que bater meta. Nós temos, sim, que alfabetizar, levar o educando a um conhecimento científico que ele possa vir a trabalhar em um serviço onde ele possa, sim, bater as metas. Mas não nós na educação. Nós, na educação, nós temos que contribuir para que ele adquira conhecimento. Esses números que o governo impõe para que seja cumprido, e os diretores estão sofrendo essa consequência, porque precisa ter frequência na escola, olha o IDEB, olha isso, olha aquilo, aquele outro e tal, isso daí são metas que o governo quer apresentar. Mas a educação está nessa decadência exatamente por isso, porque nós na escola não temos tempo suficiente nem hábil com relação ao planejamento, porque já vem imposto no RCO os conteúdos que devem ser trabalhados, e nós não temos a liberdade de planejar dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia aqui na escola. Eu vejo isso. A minha sensação é de que nós temos que cumprir o que o governo quer, não o que nós podemos fazer pela nossa comunidade escolar. Os alunos estão chegando com defasagem na escola exatamente por isso, porque nós temos que vencer conteúdo, vencer, porque tem meta para atingir. É o BI que cobra, é a tutora que vem na escola e cobra, é a assistente do município que vai na escola e cobra. Os diretores são cobrados, nós somos cobrados. Até onde a gente vai com isso? Com essa cobrança e levando os alunos a passar de ano sem saber, sem aprender, porque realmente não estão aprendendo. Me desculpe se alguém consegue trabalhar, consegue fazer com que os seus alunos aprendam de verdade. Eu tenho aluno no 9º ano que não sabe da tabuada, e passou. Tá lá. E agora? Ele vai sofrer a consequência na recomposição da aprendizagem de matemática. Por que ele já ficou para trás? Porque ele não aprendeu. Por que ele não aprendeu? Porque ele tinha que passar, porque não pode reprovar mais. Ai, professora, eu estou indignada. Desculpe. Enfim, gente, né? Então, a gente tem aqui as contribuições, a gente entende, né, o trabalho de cada um aqui, né? Entendemos o nosso trabalho e nós entendemos onde nós queremos chegar com o nosso trabalho. Então, eu acho que nós, né, a gente sabe em prol, né, do que nós estamos trabalhando e como nós devemos desenvolver esse trabalho, né? Então, nós sabemos das dificuldades, e dificuldades existem em todos os lugares, né? E não é só na nossa profissão também, né, gente? Mas a gente tem que vencer, né? É aquela história da metáfora que a gente trabalhou no começo da nossa reunião, né, gente? E é uma batalha por dia, praticamente, né? Com relação às ações estratégicas, gente, nós temos aqui as frentes pedagógicas para a organização do primeiro trimestre. Então, essas frentes pedagógicas, nós temos aqui o trabalho que nós até já elencamos. O painel da recomposição da aprendizagem, que a gente já colocou, agenda de acompanhamento de hora-atividade, cronograma trimestral, orientação às famílias, fluxo do ano letivo anterior, foi tudo que a gente já comentou no decorrer da reunião. Agenda de observação da sala de aula, os estudantes, né, dos programas ali, do AE, PMA, PAN, orientação sobre o SAEB e transição entre etapas. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês a matriz de Eisenhower, tá? Essa matriz de Eisenhower, deixa eu abrir maior aqui, que fica mais fácil de ler. Ela vai trabalhar com os quadros das ações essenciais, ações importantes, ações circunstanciais e ações desejáveis, tá? Então, no quadro 1, são as ações essenciais, que são as ações importantes no momento.
são as ações que precisam ser feitas agora, faça já. É o que você precisa fazer agora, que depende, são tarefas que outras pessoas dependem dela, precisa ser feita já. Quadro 2, ações importantes. Ela não é tão urgente. Decida quando fazer, mas faça. São ações que elas não precisam ser feitas de imediato, elas podem ser postergadas, mas não por muito tempo. Mas uma hora ou outra precisa ser feita. Quadro 3. São ações circunstanciais. Então, você precisa fazer no menor tempo possível, são ações que aparecem de forma inesperada na rotina escolar, precisa ser feita no menor tempo possível, pode ser feita por você mesmo ou delegue alguém para fazer. E o quadro 4 são ações desejáveis, que podem ser feitas no decorrer do ano letivo, tá? Você põe na tua agenda lá, você não precisa ter pressa para fazer, no decorrer do ano você pode fazer ali conforme a sua demanda, tá? Essa é a matriz de Eisenhower. Então, quadro 1, faça agora, é urgente. Quadro 2, ação importante, precisa ser feita o quanto antes, pode ser postergado, mas não por muito tempo. Quadro 3 é uma ação circunstancial, faça no menor tempo possível, ou delegue alguém para fazer, e uma ação desejável, você pode fazer no tempo ali, pode ser feito no decorrer do ano. Põe lá no teu caderninho e pode fazer no decorrer do ano, não é uma coisa tão urgente, tá? E aqui, gente, no nosso Em Ação, a gente tem, né, as ações, aqui nós temos as frentes, e aqui nós temos as ações de cada frente, tá? E aqui, gente, eu vou dividir vocês em grupo, e aí cada grupo vai precisar de um redator, tá? Para fazer essa atividade. E aí vocês vão distribuir essas ações aqui na matriz de Eisenhower. Ação essencial urgente, ação importante, tá? Que pode ser postergado, mas não por muito tempo. Ação circunstancial aparece de repente, tá? Pode delegar alguém para fazer, mas faça no menor tempo possível. E uma ação desejável que você põe no caderninho lá, pode fazer durante o ano. Vou dividir vocês em 4 grupos. Só cuidem, gente, que o mesmo documento está dividido em 4 grupos. Como é que vocês vão saber? Tá aqui, ó. Grupo 1, coloca o nome de vocês. Aí aqui, ó, dá um Ctrl C. Eu acho que essa ação, ela é uma ação essencial, tem que ser feita já. Ctrl V. Aí clica aqui, ó, no quadrinho, ele risca para saber que vocês já utilizaram essa ação. Essa ação aqui é uma ação que ela pode ser postergada, mas não por muito tempo. É uma ação importante. Então, eu vou pôr nesse quadro aqui. Aí vem aqui e risca para saber que vocês já utilizaram essa ação, tá? E aí vocês vão dividir. Então, aqui, ó, grupo 1, põe o nome, aí desce. Aqui no verdinho, grupo 2. Aqui nesse azulzinho, grupo 3. E aqui nesse rosinha, begezinho, grupo 4. Põe o nome, tá? No mesmo documento. Aí eu vou dar aqui um Ctrl C e vou pôr esse documento no chat para vocês. Professora, se puder Oi. colocar no WhatsApp ou no Classroom, porque eu estou com o celular aqui e o computador aberto, por favor. Beleza. Eu já ponho lá no WhatsApp, tá? Eu só vou dividir vocês em grupo rapidinho, vou pôr um tempo aqui, e aí eu já disponibilizo lá também no WhatsApp, tá? Então, eu pus no chat, vou dividir vocês em grupo, então são 4 grupos, tá?
E aí eu vou colocar grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Então, grupo 1 está escrito aqui. Quem for do grupo 1 está escrito aqui em cima. Grupo 2, grupo 3, grupo 4. Está aqui em cima. E aqui à frente, e aqui são as ações, e vai distribuir dentro da matriz de Eisenhower, tá? É bem tranquila a atividade, tá, gente? E aí vocês discutem no grupo, vou dar um tempinho para vocês fazerem a atividade. Depois nós retornamos para o grande grupo. Deixa eu configurar aqui. Então, são 4 grupos. Maria Sônia levantou a mão. Como que eu identifico o grupo onde eu estou? Na sala temática, quando vai aparecer na Meet, grupo 1 vai aparecer para você na Meet que você, o nome do grupo que você vai estar. Daí, se você só clica, você vai para a sala. Vai aparecer na própria Meet, grupo 1. Vai aparecer escrito para você na Meet. Quando você for direcionada para a sala específica. Na tua tela, quando você der o OK, participar, vai estar escrito grupo 1, ou grupo 2, ou grupo 3, ou grupo 4. Na própria telinha, quando você for direcionado. Tá? Estou fazendo a divisão dos grupos aqui. Para não ficar grupo 4. Então, na tela de vocês mesmo vai aparecer o número do grupo que vocês serão, e é só dar um permitir ali, que daí vocês são direcionados para o. Vai aparecer o número do grupo, tá? Se é 1, 2, 3 ou 4. Vamos ver aqui, 10 minutinhos. Então, vamos lá. Já vai abrir a sala, só vocês darem um OK. Depois a gente retorna para a sala principal.
Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tô editando lá, mas vocês estão falando muito rápido. Aí eu entrei pelo celular agora e tive que sair do computador, então eu vou editar no computador e a gente conversa por aqui. Aí porque eu perdi alguns lá que vocês foram falando. Vocês estão me ouvindo? Vocês retornaram já para o grande grupo, gente. Simplesmente voltou com a gente. Tem tempo, professora. Foi você que nos chamou? Não foi? Minha conexão caiu, quando voltou, retornou para essa sala aqui. Vocês voltaram já para o grande grupo, gente, por isso. Então caiu de todo mundo? O meu também caiu. Meu também caiu. Todo mundo voltou. É porque a Meet, gente, a sala que vocês estavam, ela tem um tempo. E aí, na medida em que o tempo acaba, vocês automaticamente voltam para a sala principal, entendeu? Apareceu para mim um cronômetro. Mas nós não terminamos, faltava só um pouquinho. Pois é. Uma pena, porque acabou que não deu, assim, tem bastante contribuição bacana, e acaba assim, é pouco tempo para a gente fazer tudo que a gente gostaria de fazer, né? Assim, gente, não se preocupem se por acaso não deu tempo de fazer a atividade de vocês, tá? Não se preocupem com isso. Essa atividade, ela vai ficar disponível para vocês lá no Google Classroom, vocês têm acesso a esse material, tá? Essa atividade fica também no Drive de vocês disponível, tá? Não se preocupem. Eu fiz essa atividade mesmo que assim de forma um pouco mais rápida, até para vocês entenderem. Vocês viram que ali vocês pegaram uma frente, foi uma frente, e ali existiam vários itens das demandas, né, das atividades pedagógicas. Nesse documento, tem 4 frentes só 4, e vários itens das demandas, tá? Ali foi para a gente ter, para nós, para todos nós aqui, termos uma ideia da demanda do trabalho pedagógico, tá? E até mesmo para a gente, de repente, parar e pensar um pouco sobre essa questão de a gente tentar se organizar, se planejar frente às nossas ações, para a gente, pelo menos, não sair fazendo as coisas no atropelo e tentar trabalhar com as prioridades. Tentar. Vocês viram que quando a gente começa a organizar ali o quadro de Eisenhower, a gente tem a impressão que tudo é uma prioridade, que tudo é essencial, que parece que a gente tem que fazer tudo naquele dado momento. Tem coisas que a gente percebe que não é prioridade, mas são pouquíssimas, né? A gente elenca ali, nossa, mas são poucas, a maioria das demandas ali são coisas que a gente parece que tem que fazer para já. E é engraçado, e é por isso que nós temos o desgaste, porque a gente quer, né, tem que fazer. Então, é um exercício, foi um exercício para nos levar à reflexão dessa questão das demandas, para a gente tomar esse cuidado, para a gente também não adoecer. Silvia levantou a mão? Profe, me desculpe se a pergunta for meio inapropriada, mas assim, essas demandas e essas sugestões, esse documento a gente tem lá no Classroom? Tem. Esse documento que eu abri hoje, esses slides que eu trabalhei hoje com vocês, ele está lá no Classroom,
E esse documento que vocês fizeram em ação, ele está dentro dos slides como link. Vocês podem clicar no link quando ele aparece. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês rapidinho. Vocês clicam no próprio slide. Quer ver aqui, ó? Aqui, em ação. Clica aqui, ó, ele está linkado. Clica no em ação, fazer uma cópia. Tá? Ele vai dar a opção para vocês fazerem uma cópia. Aqui, ó, bem aqui onde eu estou passando o mouse, ele está linkado dentro do slide. E aí vocês fazem uma cópia para vocês. Ó, aqui, ó, fazer uma cópia. E aí vocês fazem uma cópia desse documento. Todos os documentos que estão dentro do slide, vocês têm a opção de fazer uma cópia, tá? Podem fazer uma cópia e vocês podem ter para vocês. Ali tem todas as demandas e é um documento nosso, por isso que eu compartilho no Classroom e vocês têm acesso também. E quem quiser fazer a cópia para ter, é interessante. Até para vocês terem, é um documento nosso, é um documento que nós compartilhamos ali para que vocês tenham também, tá? Então, fiquem à vontade ali, quem quiser, abra o documento e faz a cópia do link, é só clicar, o que está em azulzinho dentro do slide é um documento linkado. Clica em cima do link azul, ele vai abrir uma página de um documento para vocês fazerem uma cópia para vocês. Ele faz uma cópia dentro do drive de vocês, do @escola, e aí vocês têm acesso a esse documento que vocês podem trabalhar, inclusive, né, até aquela metáfora que eu li para vocês, vocês têm acesso também àquele material, àquele texto, para trabalhar com os professores e dia de estudo planejamento, por exemplo, vocês têm acesso àquele texto também, que está bem no início do slide, está bem no início do material do documento que eu trabalhei com vocês hoje. Mentalidade de guerreiro. Está bem no começo do slide. Ele está em azulzinho. Clica em cima, fazer uma cópia. E aí vocês têm acesso. Podem, né, material nosso, tá? Gente, eu coloquei para vocês no chat o Google Forms, tá? Se vocês puderem preencher, por gentileza, é a nossa avaliação do grupo de estudos da reunião de hoje, tá? A contribuição, as avaliações, as impressões que vocês tiveram, tá? E é importante que vocês preencham. A nossa turma é a turma GG, tá? A hora que vocês forem preencher o documento, ele vai solicitar, né, qual é a turma? É a turma GG. Então, se vocês puderem, ali já está disponível no chat o documento, se vocês puderem preencher, a gente agradece. Gente, enquanto vocês vão preenchendo, por conta da gestão do tempo, eu só vou comentar a respeito das atividades avaliativas que eu postei no Classroom, tá? É claro que eu vou retomar isso no nosso próximo encontro, de repente com um pouco mais de tempo, tá? Mas só lembrando vocês que a data de início, a data de entrega das duas atividades é para a atividade avaliativa 1, dia 4/4, e a atividade avaliativa 2, 11/4, tá? Antes de vocês clicarem, por exemplo, na atividade avaliativa 1, para fazer a atividade, leiam as orientações que estão antes da atividade, tá? Para fazer a atividade avaliativa 1, é uma atividade bem tranquila, de 2 laudas, tá? Vocês vão preencher os dados, gente, é a orientação pedagógica do SAEB, que vocês vão acessar o site do saeb.inep.gov.br, tá? E vão preencher os dados da escola de vocês, que vai estar solicitando ali.
é só preencher os dados, é bem tranquilo, tá? Vai solicitar os dados de 2023, os níveis de proficiência de língua portuguesa, matemática, é só preencher os dados. É uma atividade bem tranquila. Então, não tem segredo. A escola, gente, que não tem SAEB, né? Quem trabalha em escola que não tem SAEB, para fazer essa atividade avaliativa 1, pode preencher os dados com os dados que estão solicitados ali, com os dados do Estado, tá? Porque tem escola que não trabalha com SAEB, então vai preencher o que está sendo solicitado ali com os dados do Estado. Bem tranquilo, tá? E atividade avaliativa 2, data de entrega 11/4, valor 6 pontos, é o relato de implementação. Aí já são várias laudas em que vocês vão fazer a implementação, né? Quem tem SAEB na escola, né, vai pegar muitos desses dados da atividade avaliativa 1 e vai utilizar aqui na atividade avaliativa 2. Quem não tem SAEB na escola, aí, né, utilizou aqui os dados do Estado na atividade avaliativa 1. Mas como que eu vou implementar na minha escola? Pode trabalhar com os dados da prova Paraná, se você não tem SAEB na tua escola, né? Prova Paraná, 9º e 3º ano, língua portuguesa e matemática, tá? Então, é bem tranquilo. Só leiam as orientações antes de clicar na atividade propriamente dito, tá bom, gente? E aí, a gente vai conversando para frente. Gente, então,